Paz e graça do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da EBD, da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Bom, hoje a gente vai mergulhar na lição desta semana para entender um pouco melhor como vencer as estratégias do inimigo, dando um foco todo especial na leitura de quarta-feira. E para a gente começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que vai guiar nosso estudo. Olha, o que aconteceu com Jesus lá no deserto há 2000 anos não é só uma história do passado, né? É, na verdade, um verdadeiro manual de instruções. O que aquele momento revela sobre as batalhas que a gente enfrenta no nosso dia a dia? E o nosso foco hoje, seguindo a estrutura da lição, está na leitura complementar de quarta-feira. É um texto que aponta para uma característica-chave do nosso adversário, algo que a gente nunca, jamais pode subestimar. A persistência dele. O versículo central é esse aqui, Mateus 4, versículo 1. Parem para pensar um pouquinho no peso dessa declaração. O próprio Espírito Santo leva Jesus a um lugar de aparente vulnerabilidade. Não para que ele pecasse, claro, mas para que a vitória dele servisse de exemplo e de fortaleza para todos nós. A batalha estava oficialmente declarada. Ok, vamos aprofundar um pouco mais nisso. A tentação de Cristo não foi um evento isolado, um ataque aleatório, sabe? Fez parte de uma estratégia muito bem pensada. E a primeira tática que a gente precisa entender é justamente essa, a da persistência. Existe um método contínuo por trás de cada ataque. O ponto de partida da nossa lição resume isso de um jeito perfeito. Ele é um inimigo que não para de atacar. Ele não tira férias, não descansa, não dá trégua. E o que isso significa para nós? Que a vigilância não é uma opção. É uma necessidade constante de todo dia. E essa persistência toda se manifesta de várias formas, viu? Os ataques vêm em muitas frentes. Tentativas de enfraquecer a nossa fé, enganos com falsas doutrinas, ataques diretos à obra de Deus, incitação aos desejos da carne e até o uso de enfermidades. A tentação no deserto foi, na verdade, só uma demonstração desse arsenal enorme que ele tem. Agora, como é que essas táticas tão persistentes são colocadas em prática? O inimigo raramente se apresenta de forma óbvia, sabe? Ele age de um jeito muito mais sutil, através de propostas. Vamos dar uma olhada na anatomia dessas propostas. E o foco da lição nos dá a chave para entender isso. A sagacidade, a astúcia, está em apresentar propostas que parecem legítimas, que até fazem sentido à primeira vista. Mas o objetivo final é sempre o mesmo: desviar o nosso olhar, tirar o nosso foco de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, de um lado, a gente vê a vitrine, o que é oferecido, propostas que parecem justas, ofertas de sucesso, dinheiro, reconhecimento. Mas, do outro lado, por trás da vitrine, o que está planejado de verdade é outra coisa: tirar nosso foco de Cristo e nos escravizar aos prazeres e sistemas deste mundo. A isca é muito atraente, mas o anzol é fatal. Certo. Então, como é que a gente traz essa lição lá do deserto para a nossa realidade, para o combate do dia a dia? A resposta começa quando a gente abandona uma ideia que é muito comum, mas também muito perigosa. A lição aponta para essa crença, a de que a conversão é o fim dos problemas, de que seguir a Cristo é um caminho sem tribulações, uma vida tranquila. Mas tanto a Bíblia quanto a nossa própria experiência mostram uma verdade bem diferente. A realidade é esta: nós estamos em uma batalha constante. A vida cristã não é um parque de diversões, é um campo de batalha. E para lutar, a gente precisa estar preparado, armado e, acima de tudo, sempre vigilante. Se a tática do inimigo é a persistência, qual deve ser a nossa resposta? A lição nos oferece uma estratégia clara, eficaz e que está toda fundamentada na palavra de Deus. Vamos ver como podemos não só resistir, mas de fato vencer. E aqui está a verdade aplicada, o ponto central de tudo. A vitória não vem da nossa própria força, mas de duas ações que são essenciais: vigilância constante e o revestimento completo de toda a armadura de Deus. Não é uma parte da armadura, não, é toda ela. O texto áureo da lição vem para carimbar isso. A ordem do apóstolo Paulo é um imperativo, revestivos. É uma ação deliberada que a gente tem que tomar todo dia. É a nossa preparação para ficarmos firmes contra as ciladas, contra as armadilhas astutas do inimigo. Sendo assim, os objetivos da lição se tornam o nosso passo a passo para a vitória.
Primeiro, ter consciência de que o inimigo se esforça sem parar para nos afastar de Cristo. Segundo, aprender a identificar as artimanhas dele. E terceiro, entender que as estratégias dele têm um alvo: nos paralisar. Conhecimento é o primeiro passo para a defesa. E para a gente ir concluindo, a lição nos deixa com esta certeza que não dá para escapar. Essa batalha não é algo temporário. Enquanto a igreja estiver peregrinando nesta terra, o confronto com as investidas do maligno vai ser uma realidade constante. Não dá para baixar a guarda. Diante de tudo isso, a nossa análise nos leva a uma pergunta bem pessoal e prática. A batalha diária e a preparação também precisa ser. Então, a reflexão final que fica é: como cada um de nós está se fortalecendo espiritualmente para a luta que o dia de hoje apresenta? Fica aí a reflexão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.